Saudações, seja recebido calorosamente em mais uma gravação do nosso canal. Neste espaço, nós compartilhamos relatos de indivíduos que vivenciaram episódios de experiências limítrofes com a morte. Neste episódio, vamos explorar a narrativa de Barbara John Lindsay. Ela relata ter falecido e presenciado o iminente grande reset que se desdobrará em nosso planeta. Caso você ainda não faça parte dos nossos inscritos, convidamos você a se inscrever agora mesmo. Não esqueça de ativar o alerta de notificações para ficar por dentro de cada lançamento de vídeo. Sem mais delongas, vamos ouvir o relato de Barbara. Saudações, meu nome é Barbara John Lindsay e em 1989, mais de 30 anos atrás, eu me encontrava na posição de mãe solteira de 3 crianças, gerindo meu empreendimento próprio. Eu era proprietária de uma galeria de arte e de uma firma de design, e levava uma vida plena e gratificante, sem muitas reclamações. No entanto, em um dia qualquer, ao despertar, me vi cercada por uma névoa branca misteriosa e densa. Questionei-me sobre o significado daquilo, e cogitei que talvez se dissipasse se eu voltasse a dormir. Contudo, ao me deitar novamente e despertar, a névoa continuava lá. Foi então que resolvi buscar auxílio. Naquela mesma noite, dirigi-me a um centro de cura para mulheres localizado em uma igreja. Ao chegar, uma mulher aproximou-se e me entregou um inalador. Ela mencionou que durante uma meditação lhe foi instruído que alguém necessitaria daquilo, e ela acreditava que eu era essa pessoa. Ela estava certa. Aceitei o inalador e adentrei o local. Mas logo que entrei, comecei a sentir uma dor aguda e intensa no peito, como se estivesse sendo perfurada por milhares de lâminas. A dor era insuportável, e eu não conseguia suportá-la. De fato, aconteceu de eu sair do meu próprio corpo. Na igreja, médiuns alinhavam-se, lendo a energia do ambiente. Naquela noite, eles me viram sentada em uma cadeira, envolta em uma aura de cor verde. O que veio a seguir foi espantoso. Através de mim, uma entidade masculina com uma voz imponente e alta começou a se expressar, anunciando que tinha vindo para me exterminar. Quando lhe disse isso, senti meus pulmões se romperem. No entanto, um segundo ser surgiu, algo que antecipava muito as narrativas da Marvel. Isso aconteceu em 1989, quando Thor surgiu com seu raio e destruiu a entidade egípcia que estava me atacando. Naquele momento fui levada às pressas para o hospital, pois meu estado era crítico, e eu estava perdendo oxigênio na 3ª dimensão. Quando me desliguei do meu corpo, não me recordo das sensações físicas. Tudo o que sei é que me vi em um lugar de beleza inacreditável, preenchido por águas mornas e ondulantes, que exalavam amor, de uma maneira que eu nunca havia sentido antes. Como mãe solteira, eu já havia experimentado o amor materno e paterno, mas isso era algo transcendental, muito além de qualquer vivência anterior. Era um oceano de amor líquido, como uma água escura, que continha uma intensidade de amor sem igual. Naquele momento, eu me tornei uma só com esse amor, e dentro dele eu percebi que era uma inteligência viva, uma criatividade sem paralelos. Fiquei tão arrebatada por aquela experiência que quis ficar imersa naquele amor para sempre. Naquele instante eu me fundi com a totalidade da existência, enquanto percebia que não possuía mais um corpo físico. A sensação era indescritível. Como isso era possível? Logo depois, me vi transportada para uma nave espacial, onde estava sentada no centro. A cadeira me fazia lembrar um pouco de uma cadeira de dentista, com um encosto reclinável e apoio para os pés. Era confuso, e eu me questionava sobre minha presença ali. Era como se eu não estivesse mais em Sacramento, mas ao mesmo tempo era fascinante. À minha esquerda, aproximou-se de mim uma entidade. Média aproximadamente 2,5 metros, tinha ombros largos e trajava um manto branco com capuz grande. Nunca pude ver seu rosto, mas ele se comunicava comigo telepaticamente, dizendo ser o guardião. Assim, passei a chamá-lo de guardião, e era exatamente isso que ele representava. Ele me informou que sua função era servir de intermediário entre mim e outros seres que eu estava prestes a encontrar. Eu concordei, e ele também. Então,
Com um gesto de sua mão para a direita, na parte de trás da nave, surgiu uma imensa janela de vidro. Por trás dessa janela, ou espelho, ou o que quer que fosse, havia de 7 a 10 seres, de diferentes alturas e formas, mas todos tinham em comum cordas brancas e uma presença imponente. De alguma forma, eu senti que Deus os havia colocado ali por serem especiais, e não pude evitar de brincar sobre isso. Essa experiência me marcou profundamente, e eles iniciaram uma comunicação telepática entre si, chegando a um consenso. Logo em seguida, transmitiram ao meu interlocutor a mensagem do que queriam me mostrar e indagar. No momento seguinte, começaram a me instruir através de uma vivência notável se desdobrou diante de mim. Uma projeção holográfica do nosso planeta emergiu, deslocando-se com uma graça imponente. Sua estonteante formosura capturou meu olhar enquanto ela se aproximava, e eu pude sentir uma harmonia entre o pulsar do meu coração e o dela. Mais tarde tive o privilégio de encontrar um líder indígena da primeira nação, cujo ritmo do tambor ressoava de forma reminiscente aos ritmos ancestrais desses povos. Foi então que compreendi a natureza feminina da Terra, e a urgência em preservá-la se tornou evidente. Ficou claro que estávamos negligenciando nosso planeta, um tesouro em nossa galáxia, e que o que lhe acontece repercute em cada um de nós. Percebi nossa obrigação de evoluir e assumir o papel de protetores conscientes, não só de nós mesmos, mas também do nosso lar terrestre. Essa epifania me tocou profundamente, revelando que, mesmo sendo uma jardineira orgânica, eu não havia ainda captado a verdadeira magnificência e significado da Terra. Ela é uma joia celeste, a qual estamos intrinsecamente ligados. Fui invadida por um remorso intenso e lágrimas brotaram em meus olhos. Depois desse momento, deixei a nave e me vi flutuando sobre imensidões de florestas verdes e vibrantes. Perdida no tempo, essa viagem me pareceu um bálsamo para o coração, que naquele período enfrentava as dores de um divórcio. Sem vestígios da presença humana, apenas a natureza em sua plenitude. Durante esse tempo, senti um processo de cura e reconexão profunda. Meu guardião, cujo rosto nunca vi, sempre me observava com expectativa, sinalizando que era tempo de avançar para a próxima etapa. Então, ascendi por uma escadaria imponente, banhada pela luz do alabastro. No ápice, encontrei um templo flutuante no cosmo, rodeado por estrelas. O templo, com suas colunas gregas formando um círculo, me acolheu e lá dentro encontrei os mesmos seres altivos, vestidos com trajes suntuosos, medindo 8 pés de altura e de ombros largos. Seus rostos estavam velados, mas eu podia sentir a energia que emanava de suas mãos. Ao estender minha mão, entrei em um campo de sinergia com eles. No centro das colunas, outro holograma da Terra se materializou. Eles me comunicaram por telepatia que eram os vigilantes, encarregados de salvaguardar o planeta. Juraram que nunca deixariam que mal algum acometesse a Terra. Esse conhecimento foi tão impactante que permanece comigo até hoje. Asseguraram-me que eu poderia voltar sempre que desejasse. Mas com relutância, me despedi dessa vivência. Fui conduzida a uma celebração em uma nave espacial, adornada com um estilo vitoriano peculiar, com um piso em xadrez preto e branco, e música jazz ao fundo. Centenas de indivíduos, vestidos com as mais diversas fantasias, circulavam pelo ambiente. Meu guardião sugeriu que eu deveria encontrar algumas pessoas ali. Durante todo esse tempo, não consegui ver meu próprio corpo, mas eles podiam me enxergar. Entre as conversas, algumas figuras se destacaram. A primeira era um garçom parecido com Dives, servindo bebidas em pequenos tubos de vidros coloridos, embora eu não me recorde de ter bebido. Em seguida, uma figura peculiar surgiu, assemelhando-se a um ursinho de pelúcia com traços de Ewok, portando um monóculo e exalando a aura de um professor ou acadêmico. E assim, a jornada prosseguiu. Ele nunca havia apenas estudado os humanos, mas estava extremamente ávido para encontrar um, já que nunca havia tido essa experiência. Então nos cumprimentamos, ele apertou minha mão. E a partir daí, caminhei em direção ao final do corredor. No extremo de um corredor vertical,
Me deparei com um elefante cor-de-rosa vestindo um elegante smoking. Trocamos olhares, e foi nesse instante que, geralmente, as pessoas questionam o que você está consumindo, ou algo parecido. No entanto, não foi o caso. Eu estava completamente imersa naquele momento, e senti um desejo de ficar. Fui informada de que essas entidades eram dignitários, representantes de seus respectivos planetas. Eles colaboravam em diplomacia para manter a paz interplanetária. Senti-me extremamente tocada e honrada por estar ali. Então, o guardião interveio e disse que era hora de continuar. Comecei a descer em espiral, e minha próxima experiência foi com um grupo de mulheres vestidas com roupas coloridas e elegantes em tons de laranja, turquesa, azul turquesa e seda, adornadas com joias deslumbrantes e cabelos longos e soltos. Elas falavam comigo com uma voz suave, quase como sereias, e me disseram que eu precisava encontrar meu próprio tom para avançar. No início hesitei, mas depois comecei a praticar, e para minha surpresa, elas riram do meu esforço. Finalmente, descobri que meu tom era profundo e rouco, enquanto delas era como uma bela ópera. Nesse momento, o guardião me avisou que era hora de retornar, mas eu hesitei. Ele insistiu, lembrando-me que eu tinha 3 filhos, e de repente, que eu tinha 3 filhos. Tomei consciência de que era hora de regressar. Logo após, me vi pairando acima de um cômodo, observando minha amiga Cindy em meditação. Ao avistar a cama do hospital, notei minha presença ali, embora não me identificasse de prontidão. Sem me alarmar, raciocinei. Ah, sou aquela ali. Reconciliei-me com minha aparência física, apesar de me achar um tanto mais cheinha do que desejaria. Reconhecendo que necessitaria de auxílio para reocupar meu corpo, solicitei ajuda ao meu protetor. Fui agraciada com o dom da luz branca, o que me pegou de surpresa. A princípio, senti-me ligeiramente frustrada, mas ele esclareceu que o entendimento viria com o tempo. Ao ser atraída de volta ao meu corpo, ele me reteve momentaneamente para me confiar uma missão. Fui convocada a ser uma mensageira, e aceitei prontamente. Ao me despedir daquela visão, não vi mais meu corpo físico. Durante o retorno, pensei em mim como uma mensageira das artes, do amor. Inundei cada partícula do meu ser com a luz branca, e despertei de um coma que se estendeu por 2 dias e meio, quase alcançando 3 dias. Removi os tubos que estavam em mim e proclamei meu apetite voraz por nachos. Cindy, atônita, levantou-se ao me ver recobrar a consciência. Já que todos temiam pelo pior, comecei a conversar como se tivesse tirado um breve cochilo, ao invés de ter estado em coma. Aprendi que ao fazermos a passagem para além deste plano, nunca estamos sós. Somos acolhidos e festejados. Isso me conduziu a uma nova percepção. Minhas capacidades psíquicas estavam agora plenamente ativas. Eu podia antever o futuro, e estava disposta a compartilhar visões do ano vindouro com quem estivesse interessado. Fui prevenida de que grandes mudanças se aproximavam, incluindo um conflito bélico. Mas isso me instigou esperança, como se houvesse um cansaço geral da guerra, e um desejo por mudança. Eu ouço as vozes das pessoas, e as guio para desfazer o conflito, ainda que os pormenores desse caminho me sejam desconhecidos. Parece que as pessoas se aglomeram diante de mim, nas ruas, e de repente, o silêncio se rompe. É nesse instante que se desenrola um episódio traumático com a perda de vidas inocentes. Nesses momentos, as pessoas declaram que chega, que é necessário encontrar uma nova forma de resolver as diferenças além dos conflitos armados. Vejo-as colaborando com governos na busca por reformas sistêmicas. O velho sistema dá lugar a um novo, mais estruturado, com ideais que privilegiam a paz em detrimento da guerra. As nações adotam diferentes formas de comunicação na ausência de conflitos. E é aí que reside o desafio. Como podemos alcançar essa realidade? Embora seja um território inexplorado, é a hora propícia para tal. Estamos à beira de adentrar a 5ª dimensão, que ressoa com uma frequência muito mais elevada. Isso implica que cada um de nós deve assumir maior responsabilidade, sem delegar essa tarefa a outrem. É essencial que todos se mobilizem e ajam. Esse processo se desdobrará em um período de 1 a 3 anos, com especial atenção para o primeiro ano,
2024, que promete ser marcante. Sou imensamente grata por vocês escutarem meu relato hoje. E então, qual a sua impressão sobre essa narrativa extraordinária? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos espalhar a esperança de que há vida além do que nossos olhos podem ver.